Yeah, I need, you got something that I need. Yeah, I need, take me somewhere far away from here. Olá pessoal, me chamo Severo Muniz, sou cabeleireiro há 16 anos e especialista em cacho há 12 anos. E hoje farei algumas transformações para que vocês possam ver que o cabelo cacheado, com certeza, o cabelo crespo, o cabelo cacheado, com certeza, ele é muito maravilhoso e lindo. Confira aí com a gente. Bom, gente, então agora chegou o grande momento de uma transformação. E nada melhor do que pegar uma cacheada de cabelo comprido e trazer um corte um pouco mais curto, uma pegada mais side hair, onde ela vai ter uma franja nesse cabelo. Vamos fazer bastante camadas nele e, obviamente, vamos aproveitar esse cabelão para poder doar, né? Então eu vou amarrar aqui um pouquinho, vou cortar, vocês vão conferir comigo e logo na sequência a gente entra com o passo a passo. Bom, gente, então agora nós fizemos a parte mais difícil para a mulher, que é desapegar desse grande comprimento, enfim. Agora nós fizemos uma divisão de perfil central, tá? Depois do perfil central, eu fiz uma divisão de radial, que seria de orelha a orelha. E aqui eu vou trabalhar bastante consistência na base. Eu gosto muito de trabalhar consistência na base do cabelo cacheado por questões do fator encolhimento. Então quando a gente começa repicando desde baixo, o cabelo acaba encolhendo muito e o cabelo cacheado tem uma ideia de vida própria, basicamente. Então acaba não ficando consistente, a linha do perímetro não fica tão bem definida. Então nós iremos usar aqui pelo menos 60%, que ela tem muito cabelo, 60% de base e 40% a gente vai trabalhar bastante camadas, que a gente vai deixar esse cabelo bem repicado. Tô animado para essa mudança, hein? Porque a gente vai construir o perímetro dela. Como ela quer um cabelo um pouco acima do ombro, ainda assim eu vou cortar abaixo do ombro, tá, gente? Porque quando eu finalizar tem a questão do fator encolhimento. Que eu vou fazer mais uma camada de consistência de base, né? Que seria a definição do perímetro. E toda essa parte aqui eu vou fazer o repicado. Mas uma coisa muito interessante é que quando a gente encosta o parafuso da tesoura aqui, ó, na linha que a gente fez, a ponta da tesoura começa a apontar, começa a graduar, né? Então quando a gente estava numa linha um pouco mais na camada anterior, você percebe que a ponta da tesoura está apontando para baixo. Então é importante continuar fazendo base. Quando ela começa a não apontar para 0 grau, que ela começa aqui, ó, uma ideia de 45 graus, a gente já começa a fazer as camadas, tá? Mas aqui como é só o comecinho, ainda eu vou continuar na consistência. Ela começou só com uma pontadinha. Então a gente continua aqui fazendo a consistência para definir bem o perímetro. Mas já poderia começar o repicado. Mas vocês vão entender melhor na próxima etapa. Olha só, gente, quando eu encosto aqui, ó, na mesma linha, já sai um pouco bem mais, ó. Ela já aponta aí muito mais distante do 0 grau. E agora aqui eu vou começar o repicado e vou seguir a mesma linha de crescimento, ó. Começa aqui, subo e repico esse cabelo. E quando eu solto essas camadas, elas já soltam bem encaixadinha. Não tem a questão dos degraus, né? Que algumas camadas acabam construindo no cabelo. Esse é o efeito cascata. A sobreposição ela trabalha com a ideia de eu pegar um pouco da mecha que já foi cortada com a mecha que eu ainda vou cortar. Assim você tem clareza na hora de enxergar a sua mecha guia. Olha lá, tá exatamente onde eu vou cortar. Eu vou fazer um V ao contrário. Ele não tem a ideia do V delta, até porque quando a gente programa a nossa linha diagonal
com o V-delta, né? Que ele vem deixando essa parte um pouco maior, é quando a gente quer deixar a região da frente um pouco mais comprida, que não é o caso aqui, muito pelo contrário. Região frontal a gente vai ter uma franja sege, bastante camadas, né? Então vai ficar um pouco mais curto aqui, dando essa impressão de cabelo acima do ombro, tá? Então esse é um momento muito importante, porque ela vai fazer o que ela nunca fez na vida. Já se viu de franja antes? Nunca? Tá ansiosa? Bastante. Então, sempre considerando o fator de encolhimento, eu vou cortar um pouco acima da ponta do nariz o cabelo dela, essa franja. Para caso encolha muito, depois de finalizado o cabelo, se precisar eu dou uns toques na franja dela. Mas a princípio, a gente vai se precaver, né? Quando você corta o cabelo a seco, principalmente para questões como essa, de cortar uma franja, definir um perímetro um pouco mais curto, você consegue ter maior controle. Quando você corta esse cabelo molhado, você penteia esse cabelo, quando você executa o corte, essa franja tem o risco de ficar mais curto do que o combinado ou desejado. Então, quando encolher, né? O rosto vai ficar um pouco mais livre. Aqui a gente vai definir o perímetro também das laterais. Uma vez que definimos o perímetro das laterais, a gente vai para a construção de camadas. Desse V, ao contrário que eu fiz, eu vou desfazer esse V para ainda assim trazer maior consistência para o perímetro também. Depois de definido, a gente começa a questão das camadas, para promover bastante volume para esse cabelo. Aqui uma coisa importante, quando eu quero criar camadas que flutuem, eu vou projetar esse cabelo para frente, tá? Se eu quisesse camadas mais pesadas, eu projetaria esse cabelo para trás, que acontece muito quando a divisão é o V-delta, a gente projeta para cá. Nesse caso a gente está projetando para frente. A gente quer construir uma camada que flutue, para então a gente conseguir ter forma do corte, atingir o objetivo. Essa parte da poda, ela é muito importante pra gente quando a gente quer definir a linha do cabelo, né? É isso, agora a gente vai pra finalização e já o resultado. Bom, gente, então agora chegamos na parte final do resultado dessa transformação que nós fizemos. Então eu trouxe uma proposta de Sage Hair, que é uma ideia de um cabelo mais desconectado, descontraído. Ela vem com uma franja que deveria ser compacta, mas mesmo assim a gente trabalhou com um pouco de twist, trazendo algumas desconexões para que ela possa flutuar. As camadas, elas vêm com bastante fluidez, né? Que ela realmente flutua e dá esse aspecto de cabelo mais moderno, mais bagunçado, não tão definidinho, né? Que eu amei, eu espero que vocês também tenham gostado, mas eu gostaria de saber de você, Mayara, o que você achou dessa transformação? Há 10 anos a gente está acompanhando, né, Severo? Eu amei, não podia confiar em outra pessoa para poder fazer essa mega transformação. Tá mais que aprovado. Fico muito feliz. Então, a Mai realmente já faz 10 anos que eu faço o cabelo dela e é o que eu falo para ela. Ela tem a mesma cara desde a vida inteira, ela não mudou nada. Ela tem o elixir da vida eterna, da juventude, uma coisa assim, que nunca mudou. E ela queria fazer algo que realmente mudasse bastante, de uma forma considerável, por essa nova fase que ela está vivendo. Então tá aí um cabelo moderno para uma mulher maravilhosa. Amei.